Heinrich Himmler. Esse é o cara. Heinrich Himmler. Quem foi Heinrich Himmler? Heinrich Himmler foi nada mais, nada menos que o número 2 do Terceiro Reich. Era o braço direito do Adolf Hitler. Para vocês terem uma ideia da importância desse homem, ele foi chefe da SS, por exemplo. Ele foi chefe daqueles esquadrões que o Hitler montou para exterminar o que ele chamou de subclasses. Exterminar judeu, exterminar cigano, exterminar negros, exterminar, enfim, uma classe de pessoas que o Hitler considerava subhumanos, classes inferiores. E foi esse mesmo Heinrich Himmler que chefiou aqueles primeiros esquadrões, porque olha, como é que funcionava? O Hitler, eu já até tenho um vídeo a respeito disso. O Hitler, ele montou alguns esquadrões para poder inicialmente exterminar os judeus. Executar, na verdade, assassinar. Então ele preparou esses esquadrões com soldados, e esses soldados então eram designados para fazer o serviço sujo, para executar os judeus. Só que era um serviço muito complicado mesmo. Porque esses soldados, na verdade, eles, apesar de serem soldados, muitos eram voluntários, mas apesar da maioria ser soldado, eles estavam, na verdade, assassinando pessoas. Não era num combate numa guerra, por exemplo, numa batalha, que era muito diferente. Então, o Himmler, ele foi chefe desses esquadrões de extermínio. E tem mais. O Himmler, ele foi um dos idealizadores, para não dizer o idealizador, um dos idealizadores dos campos de concentração, que eram, na verdade, foram chamados, né, de a solução final. Por quê? Por que a solução final? Você lá, com aqueles grupos de extermínio, era muito complicado você continuar executando os judeus, executando um atrás do outro. O que acontecia? Esses soldados encarregados das execuções, com o passar do tempo, eles começaram a ter problemas psicológicos. E para cumprir essas ordens de execução, eles começaram a se embebedar. Exatamente. Até para eles foi difícil executar esse tipo de ordem. Então o Himmler pensou, não, nós temos que ter uma solução final para isso. E ele idealizou o primeiro campo de concentração, o campo de Dachau. Agora, pasmem o ano em que esse campo foi construído. 1933. A Primeira Guerra Mundial começou em 1939. Ou seja, 6 anos antes, Hitler e Heinrich Himmler já pensavam no extermínio dos judeus. Por aí vocês podem ter uma ideia do quilate desse Himmler. O cara, inclusive, era cotado como sucessor do Hitler, lá no Terceiro Reich. Eles acreditavam que a Alemanha ia ganhar a guerra, Hitler ia continuar a sua administração no Terceiro Reich, e no futuro passaria por Himmler. Ou seja, o Himmler era realmente o número 2. Tanto que o Hitler, ele gostava muito do Himmler, tinha uma confiança bárbara em cima do Himmler. Era o cara mesmo pro Hitler.
Só que aí você sabe, teve o desenrolar da Segunda Guerra, a Alemanha ia perder a guerra, e aí o que o Heinrich Himmler fez? Ele escreveu uma carta para o Hitler. E o que dizia essa carta? A carta falava basicamente assim: eu, Himmler, eu tomo o seu lugar, já que a Alemanha vai realmente perder a guerra, eu tomo o seu lugar. Deixe-me continuar nesse finalzinho de guerra como sendo o líder nazista. Para você então poder, enfim, fugir ou desviar um pouco o foco, porque o foco na verdade era em cima do líder. E quando o Hitler recebeu essa carta, ele ficou indignado. Ele ficou tão indignado que, destituiu o Heinrich Himmler de todos os cargos que ele tinha, e ainda mais, mandou prender. Só que aí o Himmler, né, vazou. E já culminou, bom, e o Hitler, ele deixou escrito essas coisas, você sabe, ele cometeu, né, suicídio, e o Himmler vazou, mas ainda estava na Alemanha. E o Hitler, o Himmler, o que ele fez? Ele sabia que ele era super procurado. Ele fez um disfarce. Colocou lá uma roupa esverdeada, colocou aqueles tapa-olho, como se tivesse sido ferido de guerra. Ajeitou lá uma papelada e tentou se passar por um sargento do exército alemão. Interessante que nessa documentação o primeiro nome que ele colocou foi justamente o dele, Heinrich. Interessante, né? Depois tinha o sobrenome dele lá, Hisinger. Mas o primeiro nome era o mesmo dele. E a Alemanha, por fim, ela foi derrotada, e o Heinrich, junto com mais 3 outros indivíduos, estavam caminhando com essa papelada e estavam tentando passar as barreiras, né, dos Estados Unidos, enfim, do pessoal que ganhou a guerra. E chegou numa dessas barreiras, o pessoal, daí a documentação, inclusive tinha alemão, viu? Tinha alemão fazendo esse serviço. Pegou a documentação, papel, eles olharam lá, sargento, tal. Só que isso aí foi para uma verificação, porque eles estavam atrás dos oficiais alemães. Eles queriam pegar os oficiais alemães. E sabiam que os oficiais alemães estavam fugindo. Então eles pegaram o Heinrich, até então um sargento do exército alemão, seguraram ele por lá e vamos fazer uma verificação, vamos ver quem realmente você é, se você realmente é quem diz ser, ou não. E o Himmler, ele carregava uma documentação falsa. E justamente um tal carimbo, que os aliados já tinham identificado como sendo falso. Porque esse carimbo, esse mesmo carimbo, havia sido usado por outros oficiais do exército alemão, tentando se passar por outras pessoas. Então, quando eles bateram o olho nesse carimbo, já sacaram, falou, opa, vamos fazer uma verificação melhor. Esse camarada aqui não é quem diz ser, já é uma coisa, já é um ponto. Agora vamos saber quem ele é. E o Himmler, quando percebeu essa situação, ele pediu para os soldados, não, chama lá o seu líder lá, eu quero conversar com ele. Aí veio o cidadão lá, um aliado, e o Himmler, então, ele se revelou, olha, na verdade eu não sou esse sargento aqui, que está na documentação, meu nome é Heinrich Himmler. Aí os caras, né, poxa, é o número 2 do Terceiro Reich. E já juntaram nele, vamos levar. E foi levado para
para um acampamento, né, vamos chamar de acampamento, e lá ele foi examinado por um médico. E vocês já devem saber, os oficiais alta patente, eles tinham um acordo entre si. Não se deixar ser pego. Tanto é que eles preferiam a morte do que ser pego. E para isso eles carregavam uma cápsula de cianeto ou cianureto, que é a mesma coisa. Uma cápsula de vidro, sempre guardada consigo. Num certo momento, de repente, eles pegavam lá, colocavam na boca, mascavam e já era. E tinha um médico britânico que estava fazendo os exames nesse cidadão, para saber quem ele era. Uma vez que ele já se identificou como Heinrich Himmler, vamos dar uma verificada. E durante esse exame, o médico notou que havia uma cápsula dentro da boca do paciente, desse cidadão. Então ele sacou na hora, realmente, esse cara aqui é um oficial. E eles entraram em luta corporal, porque o médico queria abrir a boca do Heinrich para pegar essa cápsula, porque o médico sabia muito bem que no momento em que o Heinrich mordesse a cápsula, que era de vidro, ela ia se quebrar, o veneno ia ser absorvido de forma super, quase que de imediata, e ele ia morrer em questão de minutos. Mas o Himmler foi mais esperto, conseguiu mascar, mesmo durante aquela luta corporal, conseguiu mascar a cápsula e ele então morreu envenenado, como era previsto para todos os oficiais. E esse foi o fim de Heinrich Himmler, o número 2 do Terceiro Reich, do quase Terceiro Reich. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, um abraço e até mais.